Podemos não ter um dos prédios mais altos do mundo, podemos não ser um paraíso fiscal e até podemos ter uma das pontes mais compridas, mas isso são coisas que realmente não me resolvem os problemas, não me aquecem nem arrefecem. Provavelmente terá como vantagem atrair alguns turistas, mas tudo demais não serão coisas que me preocupam, porque o que me preocupa são mais as pessoas, as suas consequências na vida atual e na vida futura. Uma coisa que me chocou e que tenho que vos falar é a questão da língua que usamos no nosso dia-a-dia e que, segundo me chegou aos ouvidos, a língua portuguesa não é admissível que uma pessoa se dirija a um estabelecimento público, a uma repartição pública no Estado de Luxemburgo e se exprima em português se a pessoa que nos está a atender também souber falar português. Concretamente, por exemplo, um brasileiro que se apresente numa repartição e quem o está a atender seja uma pessoa que saiba falar português, por exemplo, em português, não se poderá exprimir em português. Poder-se-á exprimir em francês, na linguagem local, luxemburgo, poderá-se exprimir em inglês, agora muito aceitável, ou mesmo em alemão, porque está ali ao lado e alguns dos cidadãos falam alemão. O certo é que essas 4 línguas são aceites, mas o português não é aceite e, portanto, está banido numa comunidade europeia em que Portugal pertence e numa comunidade em que uma das línguas oficiais é o português. Isto é o que me chega aos ouvidos. Talvez, se alguém me vier desmentir, seja uma notícia agradável para mim. O certo é que, se não o for, eu não posso deixar de interpretar esta lei como, não posso deixar de interpretá-la como um fenómeno de racismo em relação à raça portuguesa, a raça em que nós nos enquadramos. Se realmente se poderá falar numa repartição pública de Luxemburgo em inglês e em alemão, o ser proibido falar em português será para mim uma reprimenda a ser português. O racismo, ninguém é culpado de ter nascido em Portugal e, portanto, de ter aprendido a falar português e estar numa comunidade europeia em que o português é uma das línguas oficiais e estar a ser proibido de estar a falar com uma pessoa que sabe falar essa língua e não o poder fazer. Se eu for ao Algarve e entrar numa repartição pública e vir alguma coisa escrita em inglês, eu não me vou admirar. Se falarem no Algarve em inglês, eu não me vou admirar. E, portanto, se não vou admirar-me cá que se fala em inglês, já vi, por acaso, até no Algarve a falar em alemão, um funcionário a falar em alemão, não estou a ver porque no Luxemburgo seja proibido. Ou seja, como regra de toda a comunidade, qualquer língua dentro da comunidade não deverá ser proibida a utilização da língua dentro da comunidade por pessoas dessa comunidade, ou não, mas que falem essa língua e que, portanto, todo o ato que seja de proibir essas expressões será, na minha opinião, um fenómeno de racismo que se deve condenar. Ou seja, eu no fundo estou a dizer que pode haver leis racistas dentro da comunidade europeia, promulgadas e assinadas por monárquicos, o que para mim é uma tristeza, mas realmente não posso deixar de admitir. Porque não posso deixar de admitir que seja racismo. Porque se eu considero que há uma lei, e exatamente há uma lei, os tratados da Comunidade Europeia, em nenhum dos tratados se
pode admitir que essa proibição exista. Se alguém souber que essa lei não existe e que é permitido um português falar com um funcionário que lhe fala em português no Luxemburgo, eu ficaria com esse desmentido felicíssimo. Mas a notícia que eu tenho é exatamente no sentido contrário e, portanto, se houver um desmentido, aqui vos peço que seja feito. De qualquer maneira, acabo por estar a falar nisto porque quando eu vou ao Luxemburgo, eu não sou obrigado a conhecer todas as leis, porque sou turista, tenho que conhecer o mínimo das leis e saber porque me estou a reger. Cá em Portugal eu sou obrigado a ter conhecimento de todas as leis. Eu não sou turista, sou por coincidência de mas mesmo que não fosse, é presumido que eu deveria conhecer as leis e que, portanto, o que é que posso fazer e o que é que não posso fazer. Eu no Algarve, se sou atendido por um funcionário, eu presumo que ele me fala em português, mas se eu for inglês, se ele me falar em inglês, eu não o vou criticar por isso. Mas não vou proibir também que me fala, que essa pessoa fale uma outra língua e o empregado, se eu souber, que a fale noutra língua, no alemão, no dinamarquês, no francês, no grego. Nada pode ser proibido numa comunidade em que as pessoas falam várias línguas. No fundo, é como se eu entrasse em Espanha e ficasse proibido de, ao entrar em Espanha, poder falar português. Ora, não faz sentido nenhum. Eu sei que em Espanha eu tenho que cumprir as regras de estrada da Espanha, que são diferentes das de Portugal, e tenho que ter uma mínima noção de que as regras são diferentes e que, portanto, lá eu vou ter que, antes de entrar a conduzir um automóvel, saber quais são as especificidades ou ter o mínimo de noção de quais são essas diferenças. Não achei todas, obviamente, mas quando entro lá, antes dou uma revisãozinha rápida na internet e vou ver por alto o código da estrada espanhol para ter um mínimo de noção do que é que vou enfrentar. Já quanto à questão do Luxemburgo, eu quando lá voltar, não sei se realmente esta lei que me proibiu a ser atendido na minha língua, num país em que mais de metade são cidadãos portugueses ou de países de língua portuguesa, eu não sei se estou proibido de, quando me dirigir a um tribunal, se tiver algum assunto lá, e de vez em quando temos, se estou proibido de falar na minha língua, estando eu na Comunidade Europeia. Por isso, no fundo, acaba aqui o meu canal por ser um bocadinho uma dúvida: há ou não há racismo no Luxemburgo contra a língua portuguesa. Boa sorte.